Família sagrada ecoa no meu coração. Palavras de fé e amor me levam para outra dimensão. Cada versículo fala de promessas e redenção. A graça se manifesta nas páginas da salvação. A voz que me guia, a luz que me mostra o caminho da vida e a paz que me envolve. Olá, meus queridos e queridas, sejam todos bem-vindos. Estou trazendo este vídeo hoje simplesmente porque eu vendo aí nos canais, nos blogs, na mídia, hoje eu vi vários blogs dizendo que já está totalmente confirmada a fraude nas eleições da Venezuela e que Maduro vai cair. Bem, diante disso eu resolvi trazer alguma coisa, para o canal, principalmente para aquelas pessoas que não vivem muito acessando a internet, mas gostam de acessar o canal A Voz da Bíblia Sagrada. E eu vou trazer aqui de forma bastante responsável e séria algumas informações sobre o que está acontecendo. Então, vamos aqui abrir as nossas cortinas, colocar uma TV aí para você se antenar. E a notícia que eu vi aí em vários blogs é confirmada a fraude nas eleições venezuelanas. Então, o CNE lá da Venezuela, que é totalmente dominado por Maduro, estava confirmando que ele tinha sido eleito, mas não passava de uma fraude, era realmente roubalheira. E agora está confirmado, vários órgãos aí internacionais e até também nacionais da Venezuela estão mostrando pelas atas que a oposição ganhou com uma grande vantagem em relação a Maduro. Aí é onde eu quero chamar a atenção de todos os brasileiros, como é perigoso a gente ter uma justiça eleitoral ou uma justiça atrelada ao chefe da nação. Se ele tiver boas intenções, beleza. Se ele não tiver, quem sofre é o povo. Então, veja aí, vários órgãos internacionais e também outros que foram observadores estão confirmando que as eleições na Venezuela foram fraudadas realmente e que Maduro vai cair, certo? Então vamos trazer essas notícias aqui para você. O que foi que aconteceu na Venezuela? Eu costumo dizer que os ditadores, eles têm um tempo e terminam caindo. Infelizmente, um tempo atrás, no tempo do chavismo, os chavistas achavam que o regime Chávez ia beneficiar a Venezuela. Mas nesses 10 anos de poder, entre chavismo e o regime de Maduro, a Venezuela perdeu 74% do seu PIB. Você sabe o que é isso? Eu trago isso para alguns brasileiros porque as pessoas veem a nossa economia cada vez piorando mais, o PIB sendo rebaixado e as pessoas não se antenam com isso. Então, chega um momento, o regime chavista e também esse regime de Maduro, que não passa de ditadura, é interessante que teve algumas autoridades espúrias no Brasil que disseram que lá na Venezuela é uma democracia, dá até para rir, porque a gente sabe que isso não é inocência, a gente sabe que isso é maldade mesmo, dizer que na Venezuela havia uma democracia. Então, é claro, ali é uma ditadura desde o tempo de Chávez, e a ditadura simplesmente fez a Venezuela perder 74% do seu PIB, o povo andar pelos lixões comendo aquilo que sobrava,
certo, de alguma burguesia, e assim mesmo a burguesia que sobrou lá na Venezuela foi as pessoas que fazem parte do regime. Então, esse é o grande perigo da ditadura comunista, né? Porque ela capta todos os recursos da nação e enche os bolsos das pessoas que estão no poder, e a pobreza cada vez passa mais fome. E aquelas promessas de melhorar a vida do venezuelano foi de água abaixo, até mesmo porque não há dinheiro para isso, porque o PIB caiu 74% simplesmente porque foi totalmente o país invadido por esses comunistas, né, que tomaram o poder e ficaram aí desfrutando dos haveres da nação, e o povo terminou não tendo mais o que comer. E agora esse é o motivo da oposição venezuelana ter tido uma esmagadora maioria nas eleições que tentaram fraudar, né? Que Maduro tentou fraudar, mas pelo jeito não está dando certo, sabe? Há muitos observadores e ele me parece que não vai ter bom êxito. Provavelmente ele vai ter que fugir da nação. Mas vamos em frente para a gente não ficar somente nisto, né? Eu gosto de dizer que o regime ditatorial venezuelano destruiu a Venezuela. Quer dizer, não é o que gosto de dizer, é o que eu vejo na mídia. O regime ditatorial venezuelano, que alguém aqui no Brasil, sem um pingo de escrúpulo e de respeito aos brasileiros, chegou a dizer que lá é uma democracia. Teve até alguém que disse aqui no Brasil que não viu nada de errado nas eleições da Venezuela, mas a mentira, ela chega um dia, o dia dela ser exterminada e acabar, certo? Então, vamos em frente para a gente ver o que aconteceu na Venezuela. A Venezuela era um país rico, muito rico, certo? E depois que entrou no chavismo e depois o regime de Maduro, ela foi totalmente destruída. Para você ter uma ideia, ela é riquíssima em petróleo, mas a venda de petróleo caiu para menos da metade nesses 10 anos de regime. E é por isso mesmo que as eleições mostraram que a oposição ganhou a eleição, porque o povo tem uma esperança que possa mudar alguma coisa. Não se muda. Todos esses regimes ditatoriais e esses líderes que querem mandar e quer ter sempre o dinheiro da nação na sua mão e no seu bolso, eles chegam prometendo às pessoas pobres o melhor possível. Só que eles não estão com essa intenção. A intenção deles é enricarem pessoalmente, enricar os seus amigos, é fazer um regime poderoso que possa durar muitos anos. Não é diferente em Cuba, não é diferente na Rússia, não é diferente na China. Esses regimes vivem burlando as eleições e há muitos anos estão lá os mesmos ditadores no poder. Então, é preciso que nós tenhamos consciência e analisemos bem essa questão. Bem, vamos nos centrar no que tem acontecido na Venezuela, que é aqui próximo de nós brasileiros. Certo? Então, vou colocar aqui as dívidas venezuelanas. Observe bem. A Venezuela deve, né, muito, e principalmente ao Brasil, e ela não está mais conseguindo pagar as suas dívidas. Você vai ver aí a parte azul e a parte azul clara, né, mostrando, e aí tem uns quadrinhos dizendo o que significa cada coisa, mostrando que a Venezuela está
sem condições de pagar as suas dívidas. Agora, vamos ver as dívidas que realmente nos prejudicam, né? A Venezuela vem dando calote, e um dos calotes da Venezuela é no Brasil, que através do BNDES, esse mesmo governo que hoje está no poder, né, o regime dele durante alguns anos aqui no Brasil, emprestou através do BNDES muito dinheiro à Venezuela, e a Venezuela já chega a dar um calote de R$1 bilhão no governo brasileiro. E de onde vinha esse dinheiro? Esse dinheiro veio do FAT, que é Fundo de Apoio de Amparo ao Trabalhador. FAT é Fundo de Apoio ao Trabalhador. Então, tudo isso são coisas que faz falta no nosso país. Naquela época, eu lembro muito bem disso, eu acompanho todos os noticiários, foi feito benefícios em Cuba, na Venezuela, enfim, numa porção de países saindo dinheiro da nossa nação para financiar lá, e nós aqui precisando desse dinheiro, e tudo isso ocorreu porque as pessoas acreditaram em alguém que prometeu que a vida do pobre ia melhorar. Mas o fim desses regimes eles comem o dinheiro da nação, utilizam mal utilizado para sustentar outros amigos, né, que fazem parte desses regimes em outros países, e termina a nação ficando sem condições de se sustentar e de ter cumprido aquelas promessas que eles fizeram aos pobres. Com que a Venezuela hoje se sustenta? Observe quem é que sustenta a Venezuela hoje. Duas grandes ditaduras comunistas. Poderia ser três, mas a ditadura de Cuba não consegue sustentar nem ela mesma, quanto mais beneficiar a Venezuela. Então, a primeira ditadura, grande ditadura, que sustenta hoje a Venezuela, ou seja, que ajuda a Venezuela, é a China, que consegue comprar anualmente 60 bilhões em petróleo, 60 bilhões de dólares em petróleo à Venezuela. Isso tem feito com que a Venezuela se sustente, porém, esse dinheiro não chega para os pobres, fica no bolso das pessoas que estão no poder, certo? E a segunda grande ditadura é a Rússia, que também vende bilhões de dólares em armas à Venezuela. Porque toda ditadura procura se armar muito até os dentes, não o povo, né? Eles desarmam o povo e armam as suas forças armadas até os dentes, justamente para que não haja uma rebelião interna e se o povo se revoltar. Mas me parece que na Venezuela o povo está decidido e agora provavelmente não terá retorno. O povo prefere morrer nas ruas protestando do que deixar que Maduro continue no poder. Bem, o vídeo de hoje foi somente para você ter uma ideia, porque muitas pessoas são simples e acreditam em promessas mirabolantes que nunca vão ser cumpridas. Então eu quero chamar a sua atenção. Hoje o povo venezuelano está na rua e prefere morrer do que deixar que Maduro continue tomando conta do poder. Por que o povo está fazendo isso? Porque o povo acordou e viu que realmente esses regimes ditatoriais são prejudiciais ao povo, principalmente aos pobres. O rico tem com que se sustentar. Aquele que está na cabeça do poder tem com que se sustentar, mas o pobre não tem com que se sustentar. E quando o país empobrece, então aquele país rico que era a Venezuela, riquíssimo, exportador de petróleo, hoje é um país paupérrimo e que não cumpre os seus compromissos. Deu para você entender? Então que você se antene e que você possa entender que nós precisamos também, nós brasileiros, ficarmos atentos
para que isso nunca venha ocorrer com o nosso país. Eu não estou aqui falando isso com viés político, não sou filiado a nenhum partido, mas eu confesso que eu tenho medo quando vejo essas coisas acontecerem na Venezuela, porque o Brasil pode chegar a uma situação dessa se o povo não vigiar. A gente que é evangélico, a gente diz assim, não, mas Deus está no controle de tudo. Eu não tenho dúvida, Deus está no controle de tudo, mas cada povo tem o governo que merece. Deus abençoe você e não vamos aqui fazer nenhuma revolução, pelo contrário, vamos pedir que o povo brasileiro ore para que isso que está acontecendo lá nunca chegue a acontecer no Brasil. Deus abençoe a todos, estou sempre orando por vocês. O canal A Voz da Bíblia Sagrada não fala somente de Bíblia, mas fala também do contexto atual. Grande abraço, Deus abençoe em nome de Jesus. Se não é inscrito, inscreva-se, temos muitos vídeos, já temos mais de 2.200 inscritos e queremos crescer muito mais.